Olá, este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno 2, que trata de um tema, olha, absolutamente central para a vida civil: a competência e a qualificação do registro civil das pessoas jurídicas, o famoso RCPJ. Exato. E o que é fascinante, e que o professor Lessa sempre destaca, é que a gente não está falando só de um procedimento burocrático, né? Só que é um diálogo constante. É direito registral conversando com o direito civil, com o empresarial e até com o constitucional. É a porta de entrada para a cidadania das organizações. Exatamente. Vamos pensar numa cena bem prática. Um grupo de médicos que abriu uma clínica, ou, sei lá, artistas montando um coletivo. Eles têm a ideia, a paixão, até o rascunho do estatuto. Mas aí vem a primeira grande barreira. Uma pergunta que parece simples: em qual porta eu bato? É no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial? E essa pergunta é tudo. Bater na porta errada pode significar meses de atraso, de frustração. A nossa missão aqui é justamente construir um mapa para que isso nunca aconteça com quem está nos ouvindo. Uma analogia perfeita, porque essa escolha de porta, que o pessoal do direito chama de competência material, certo? Ela define a natureza jurídica da entidade desde o nascimento. Exato. E um erro aqui não é só um detalhe. Ele pode lá na frente invalidar outros atos. É sério? Ok, então vamos desempacotar isso. Onde é que está a linha que divide esses dois mundos? A grande batalha. RCPJ versus Junta Comercial. Parece que é por aqui que tudo começa. A linha divisória e o ponto central de nossas inúmeras questões de concurso está na distinção entre sociedade simples e sociedade empresária. A regra de ouro vem direto dos artigos 966 e 982 do Código Civil. Resumindo bem, é assim: se a atividade busca lucro pelo exercício pessoal de uma profissão intelectual, científica, literária, artística, o registro é no RCPJ. Certo. Então a gente está falando do arquiteto, do médico, do contador, do dentista. A pessoa, o profissional, é a alma do negócio. Perfeitamente. Agora, se a atividade lucrativa envolve o que o código chama de elemento de empresa, aí a história muda. E aí que, como se diz, o bicho pega. O registro passa a ser na junta comercial. E, claro, todo o universo de entidades sem fins lucrativos, associações, fundações, organizações religiosas, por natureza, já pertencem ao RCPJ. Espera um pouco. Elemento de empresa soa como um daqueles termos jurídicos que são propositalmente vagos. Como é que um oficial de registro, na prática, no dia a dia, traduz isso? O que ele procura no documento para falar, isto aqui tem cheiro de empresa? Essa é a pergunta de R$ 1.000.000. E como o professor Lessa aponta, é a pegadinha clássica da FGV. Não é uma ciência exata, sabe? É uma análise do modelo de negócio. O tal elemento de empresa surge quando a organização dos fatores de produção, capital, mão de obra, insumos, tecnologia, quando tudo isso se torna mais importante que a atividade pessoal dos sócios. A impessoalidade e a organização falam mais alto que o intelecto individual. Acho que um exemplo ajudaria a deixar isso mais concreto. O material nos dá o exemplo perfeito: a sociedade médica. Pense em 2 cardiologistas que abrem um consultório para atender seus pacientes. A atuação deles é personalíssima, intelectual. Os clientes buscam por aqueles médicos, pelo nome deles. Certo. Isso é uma sociedade simples. Registro no RCPJ. Isso. Agora, vamos imaginar que esses mesmos médicos decidem criar um grande hospital. Ah, agora a coisa muda de figura. Completamente. O hospital tem pronto-socorro, centro cirúrgico, laboratórios, dezenas de outros médicos contratados. Ele tem uma marca forte, um sistema de gestão super complexo. A atividade pessoal dos sócios fundadores ainda existe, claro, mas ela foi meio que absorvida por uma estrutura muito maior. Ninguém vai a esse hospital procurando apenas pelo Dr. João. As pessoas buscam a estrutura, a organização. Entendi. Isso é o elemento de empresa.
A atividade transcendeu o caráter pessoal, virou uma sociedade empresária e o lugar de registro dela é a junta comercial. Que virada de chave! Então não é sobre a profissão, mas sobre a escala e a estrutura da operação. O sucesso e a complexidade do negócio podem literalmente mudar a natureza jurídica dele. Isso é fundamental. E além dessas sociedades que vivem nessa fronteira, o RCPJ é a casa de muitas outras entidades, né? Sim. O artigo 114 da Lei de Registros Públicos define esse universo bem claramente. O RCPJ é o berço das associações, que são uniões de pessoas para fins não econômicos, das fundações de direito privado, que são basicamente patrimônios dedicados a uma causa, das organizações religiosas, como igrejas e templos, e também dos partidos políticos. Todo esse tecido da nossa sociedade civil nasce ali. Certo. E como em todo bom estudo de direito, quando a gente acha que entendeu a regra, aparecem as exceções para testar o conhecimento. O material destaca duas que são famosas em provas: sindicatos e cooperativas. O que acontece com os sindicatos? Os sindicatos são um caso fascinante. É o que a gente chama de duplo registro. Uma tese que foi consolidada pela súmula 677 do STF. Pensa assim, eles têm duas personalidades. Duas personalidades? Como assim? A primeira é a personalidade jurídica comum, sabe? Para atos da vida civil, como alugar uma sede ou contratar funcionários. Essa personalidade nasce no RCPJ. Ok, faz sentido. E qual seria a segunda? A segunda é a personalidade sindical. É o que dá ao sindicato o poder de representar uma categoria, de negociar acordos coletivos e, o que é crucial, garante a unicidade na sua base territorial. Essa personalidade mais específica só é adquirida com o segundo registro, lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Isso levanta uma questão interessante. Se o oficial do RCPJ recebe um pedido de registro de um sindicato de metalúrgicos de uma cidade e ele sabe que já existe um, o que ele faz? Ele pode barrar o segundo? Não, e esse é o ponto-chave. O oficial do RCPJ faz apenas o controle de legalidade civil. Ele não analisa a unicidade sindical. Se o estatuto está formalmente correto, ele registra. A briga para saber qual sindicato é o legítimo representante daquela categoria vai ser resolvida em outra esfera. Na Justiça do Trabalho. Exatamente, com base no registro do Ministério, cada um no seu quadrado. Entendi. Agora vamos para outra exceção, que, para mim, parece ainda mais contraintuitiva. As cooperativas. Pela lógica que você explicou, uma cooperativa é a união de pessoas com um objetivo comum, muito mais parecida com uma sociedade simples. Por que raios a lei manda elas para a junta comercial, a casa do elemento de empresa? Parece um erro do legislador. Independentemente do objeto, a cooperativa é sempre considerada uma sociedade simples. A lógica estaria do seu lado. Mas aqui entra em campo o princípio da especialidade. Existe uma lei específica e mais antiga, a Lei 5764 de 71, que rege as cooperativas. E essa lei determina expressamente que o registro delas deve ser feito na junta comercial. Então é um caso clássico de lei especial que prevalece sobre a geral. É isso. É uma daquelas regras que precisa ser decorada. Não tem muita lógica para deduzir. É o famoso porque a lei quis assim. E para fechar essa parte, só para não esquecer, as sociedades de advogados não entram nessa briga, né? De jeito nenhum. Elas correm por fora, numa raia exclusiva. O registro de uma sociedade de advogados é feito única e obrigatoriamente na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Elas não passam nem pelo RCPJ, nem pela junta. Perfeito. O mapa do quem registra onde está ficando bem mais claro. Cheio de detalhes, mas claro. Agora vamos para onde? Resolvido que nossos arquitetos vão para a SPJ, a próxima pergunta é: qual SPJ? O Brasil é imenso. Eles podem escolher o cartório mais eficiente ou mais perto da casa de um dos sócios. A resposta é um sonoro não. A regra da competência territorial é bem objetiva. O registro deve ser feito no RCPJ da comarca onde está a sede da pessoa jurídica, o seu domicílio legal, aquele endereço que vai constar no estatuto. É ali que a administração se concentra. E se essa entidade crescer e decidir abrir uma filial em outra cidade?
Ótima pergunta. O procedimento é um passo a passo. Primeiro, se averba a criação da filial no cartório da sede, para constar no RG principal da empresa, digamos assim. Depois, com uma certidão desse ato, ela faz o que a gente chama de inscrição secundária no REG-CPJ da comarca da filial. Isso serve para dar publicidade local, para que as pessoas daquela cidade saibam que a entidade atua ali. Certo. O documento chegou ao cartório, correto, o endereço está certo. Agora, ele precisa passar pelo segurança, pelo porteiro. É aqui que entra a tal da qualificação registral, certo? O que exatamente é esse raio-x que o oficial faz no documento? Exato. Se o registro é o nascimento, a qualificação é o pré-natal. É o coração da atividade registral. O oficial atua como um verdadeiro filtro da legalidade. Ele vai analisar o estatuto ou o contrato social, linha por linha, para garantir que não tenha nenhuma cláusula contrária à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Faz todo sentido. Como o registro no RCPJ é o que efetivamente cria a pessoa jurídica, ele é constitutivo, esse exame precisa ser extremamente rigoroso. A entidade já tem que nascer saudável e legal. Então, a qualificação é basicamente o oficial atuando como um segurança na porta de uma festa. A festa é o reconhecimento legal e o estatuto é a pessoa tentando entrar. O oficial confere a identidade, verifica as intenções e garante que as regras da casa, ou seja, a lei, não serão violadas. Se algo estiver errado, o documento volta para o fim da fila. É a melhor analogia que eu já ouvi para isso. E esse segurança segue 3 princípios. O da legalidade, que já falamos, o da tipicidade. A entidade tem que se encaixar num dos tipos previstos na lei, associação, fundação, sociedade simples. Não dá para registrar um híbrido. E, por fim, o da especialidade subjetiva, que exige a identificação completa de todo mundo, os fundadores, os diretores e a própria entidade. Ok, vamos para a prática. Quais são os itens não negociáveis nessa lista de verificação do oficial? O que faria esse segurança mandar o estatuto de volta na hora? O Código Civil, lá no artigo 46, e a Lei de Registros Públicos, no 120, dão um roteiro. O oficial vai checar a denominação, que não pode ser idêntica ou muito parecida com outra já registrada naquela comarca, os fins, que devem ser lícitos e possíveis, a sede, o tempo de duração. Além disso, é crucial definir como a entidade é administrada, quem assina por ela, e também as regras para mudar o estatuto e, muito importante, o que acontece com o patrimônio se a entidade for extinta. E a responsabilidade dos membros, né? Se eles respondem ou não pelas dívidas, isso tem que estar claro. Cristalino. E o material do professor Lessa coloca um holofote em 2 formalidades que vêm de fora do estatuto, mas que são cruciais para a qualificação. O visto de advogado e a aprovação do Ministério Público, certo? Certíssimo. São condições externas, mas essenciais. O visto de advogado previsto no Estatuto da OAB é obrigatório em todos os atos de constituição e alteração. A falta dele gera a nulidade do ato. Mas atenção, aqui mora outra pegadinha clássica. A grande exceção são as microempresas ME e empresas de pequeno porte EPP. Elas são dispensadas. Sim, são dispensadas dessa exigência por lei para facilitar a formalização. E a outra autorização externa, a do Ministério Público? Essa é a regra de ouro das fundações. O MP atua como um fiscal permanente, um curador das fundações desde antes de elas nascerem. Portanto, uma fundação só pode ser registrada depois que o promotor de justiça analisar e aprovar formalmente o seu estatuto. Sem esse ok do MP, o oficial fica de mãos atadas. Ele simplesmente não pode registrar. É uma condição indispensável, então. Totalmente. É aqui que a teoria encontra a prática de um jeito muito poderoso. O oficial não é um mero carimbador. Ele está ali para proteger direitos. O exemplo do material sobre a expulsão de um associado é perfeito para ilustrar isso. Exatamente. É o controle de legalidade na sua forma mais nobre. O artigo 57 do Código Civil garante a qualquer associado o direito de se defender antes de ser excluído. Digamos que uma associação aprove em assembleia uma mudança no estatuto que permite a expulsão sumária de um membro, sem chance de contraditório ou de recurso. Mesmo que tenha sido uma decisão da maioria, a autonomia da vontade da associação? Não importa.
Essa cláusula é nula de pleno direito, pois viola diretamente a lei e um direito fundamental. O oficial do RCPJ tem o dever de recusar o registro dessa alteração. A autonomia da associação para criar suas regras é grande, mas ela termina onde a Constituição e a lei começam. E o registrador é um dos guardiões dessa fronteira. Uau, isso foi denso. Vamos recapitular. Se a gente fosse criar uma cola, um guia de sobrevivência a partir do fichamento estratégico do professor Lessa, quais seriam os pontos inegociáveis? Perfeito. Vamos ao fichamento estratégico. A frase de impacto, para nunca mais esquecer, é: o RCPJ é a maternidade das pessoas jurídicas civis. Sem o registro, a entidade é como um nascituro. Tem uma expectativa de direitos, mas não tem personalidade jurídica própria. Isso resume a natureza constitutiva do ato. Adorei. E as regras de ouro? As dicas rápidas? Temos duas infalíveis. Primeira, fundação é igual a patrimônio mais finalidade mais aprovação do Ministério Público. É uma fórmula matemática. Se faltar um desses três elementos, a conta não fecha. Simples e direto. E a segunda? A segunda, visto de advogado é o carimbo de legalidade, obrigatório, exceto para ME e EPP. Memorizando a regra e a exceção, não tem como errar. E claro, a grande divisão com a qual a gente começou a conversa. Exatamente. Vale reforçar o mantra da competência. Atividade com lucro baseada no intelecto, na atuação pessoal, é sociedade simples, vai para o RCPJ. Atividade com lucro, que envolve uma máquina empresarial organizada, impessoal, é sociedade empresarial e o destino é a junta comercial. E claro, tudo que é sem fins lucrativos, como associações, fica no RCPJ. Fica muito claro que o trabalho no RCPJ é muito mais do que burocracia. É a fundação da legalidade para as instituições que compõem a nossa sociedade. É a garantia de que uma associação de bairro ou uma fundação de caridade nasçam em terreno firme. Qual o pensamento final quem nos ouve pode levar dessa análise tão detalhada? A reflexão é sobre o papel do registrador como esse guardião do berço das instituições. Cada qualificação bem feita, cada análise criteriosa de um estatuto fortalece todo o ecossistema social. E olhando para o futuro, como o professor Lessa sempre nos incentiva, fica uma provocação. Qual seria o impacto de tecnologias como a inteligência artificial na qualificação desses estatutos? Seria possível um dia automatizar esse juízo de legalidade, que hoje é tão humano, tão detalhado, sem perder a segurança jurídica que ele proporciona? É algo para se pensar. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!